Boa noite. Vou começar a aula de Cinemática 2 agora, a segunda aula de Física aqui do Projeto Rosa do Povo. E nessa aula a gente vai ver esse último movimento, que é o movimento circular uniforme, e também algumas estratégias para resolver problemas de cinemática sem precisar necessariamente ficar lembrando das fórmulas e procurando elas nos dados, né? Bom, começando com o movimento circular uniforme, esse é um movimento cuja trajetória descreve uma circunferência. Então, o que isso quer dizer? A gente tem um corpo em movimento e o movimento que ele faz, né, se ele pudesse deixar um rastro, por exemplo, por onde ele passa, iria formar uma circunferência, né, que é uma forma que tem sempre a mesma distância de um ponto central. Então, que é o raio, no caso, né? Esse movimento ele é expresso em duas grandezas principais, a velocidade angular e a velocidade linear. A velocidade angular a gente usa a letra ômega em minúsculo, né, que é essa letrazinha aqui, para poder usar nas contas, né, a notação usual para velocidade angular. Aqui a gente tem esse diagrama que exemplifica de uma forma bem simples como que funciona o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, ele acontece, digamos que essa bolinha aqui é um corpo e ela está se movendo presa por uma cordinha, né? Uma bolinha presa numa cordinha, e ela está se movendo em torno desse centro aqui, né? Ela vai fazer essa circunferência aqui, ela vai ter esse formato, o trajeto dela, né? E como é uniforme, ela vai ter sempre a mesma velocidade linear e angular. A velocidade angular, bom, a gente vai ver mais ali embaixo, ela fala da velocidade em que o ângulo θ, aqui, que é esse ângulo que eu deixei escrito aqui, a velocidade em que esse ângulo θ ele varia. A velocidade linear é essa velocidade aqui, que é a velocidade que, que o corpo está na tangente da circunferência. Tangente é uma reta que só passa pela circunferência em um único ponto, que é o ponto em que a bolinha está, certo? Então, descendo aqui, a gente vai ter a definição das grandezas que são usadas para os cálculos de movimento circular uniforme. A primeira grandeza, que é a velocidade angular, ela é a taxa de variação do ângulo θ, como eu disse, e a unidade é radianos por segundos. Radiano é uma unidade bastante usada na física e na trigonometria analítica, né? Que vocês vão ver mais pra frente aqui nos cursinhos do Rosa do Povo, talvez já tenham visto no ensino médio. Mas o radiano ele é uma medida de ângulo igual aos graus. Então, uma circunferência ela tem 360 graus ou 2π radianos, né? O radiano ele é uma medida em que o tamanho do raio é igual ao tamanho do arco feito. Então, por exemplo, fazer um desenho aqui esquemático rapidinho só para esclarecer, a gente vai ter aqui essa parte de uma circunferência, né? Essa fatiazinha aqui de uma circunferência. A gente vai ter aqui o raio, certo? Desses dois lados, o raio. E a gente vai ter aqui uma medida C, que é a medida dessa linha aqui, certo? Dessa linha curva. O radiano, né? E aqui a gente vai ter o ângulo φ, por exemplo. O radiano, ele é o ângulo exato, né? É o ângulo φ exato em que, o que acontece? Essa medida C vai ser igual ao raio. Isso daqui é a definição de qual ângulo que é esse ângulo nessa medida radiano. É uma unidade que é bastante usada na física e na trigonometria, como eu disse. Mas normalmente vocês não vão ter que encontrar o que é o radiano ou coisa do tipo. Normalmente vai ser dado para vocês os dados já em radianos. Então, a velocidade angular já vai ser dada em radianos por segundo, e se não acontecer de estar em radianos por segundo, estar em graus,
vocês conseguem resolver com uma regrinha de 3 simples que eu vou mostrar mais pra frente. A próxima grandeza é a velocidade linear. É a taxa de variação da posição do corpo em movimento. Então, o que acontece? Para não ter confusão, a posição do corpo, imagina que nesse diagrama, por exemplo, que a gente tem um sisteminha de coordenada aqui, certo? Que aqui vai ser a origem, aqui vai ser, por exemplo, o 10 e aqui o 10 também. Daí a gente tem o corpo que ele está bem aqui, certo? A posição desse corpo vai ser ali mais ou menos assim, um 9 e um 6, né? Tem uns quebradinhos aí. Essa é a posição do corpo no espaço. A taxa de variação da posição do corpo no espaço. Então, depois de um tempo, ela já não vai estar mais aqui, vai estar aqui. Variou a posição no espaço. A velocidade angular fala só sobre este ângulo aqui. Então, por exemplo, se o corpo começou aqui, depois ele vai estar aqui, nesse outro ponto aqui, que a gente marcou, né? Vou pegar aqui uma cor vermelha. O que variou nesse caso foi tanto o espaço quanto o ângulo, só que as velocidades elas têm uma proporção entre elas, só que são medidas de formas diferentes, ok? Então é só para ficar bem clara a diferença entre a velocidade angular, né, que se refere ao arco aberto pelo corpo nesse movimento, e a velocidade linear, que fala sobre a posição no espaço mesmo, um sistema ali de coordenada qualquer que seja. Agora, o raio é a distância entre o corpo e o centro da circunferência. Ele é sempre medido em metros, que é o sistema internacional, né, para grandezas físicas, é o metro. A frequência é a quantidade de voltas que o corpo dá em um determinado tempo. Então, digamos que tenha 1 Hz, né, um movimento, um disco está rodando em 1 Hz, certo? Que é essa grandeza aqui, Hz. 1 Hz quer dizer que ele vai completar 360 graus em 1 segundo, certo? Ou seja, é uma volta por segundo, é 1 Hz. Hertz é a mesma coisa que voltas por segundo, né? No caso de um corpo que tenha uma frequência maior, quer dizer que ele roda mais rápido. Então, 2 Hz, por exemplo, seria o equivalente a 2 voltas por segundo, né? Então seria 2 vezes 360 graus, ou 2 vezes 2π radiano, pode ser também, por segundo. Certo? Então, a frequência ela tem uma relação inversa com o período, que é o tempo necessário para o corpo completar uma volta de 2π radianos. 2π radianos é, em radianos, né, o tamanho de o ângulo de uma circunferência inteira, né? Então, em graus é 360, em radianos é 2π radianos. Daí, usando isso aqui, né, a gente pode fazer aquela regrinha de 3 que eu falei. Que, no caso, seria... Vou fazer aqui em cima mesmo. No caso, seria como? A gente tem, por exemplo, a gente quer descobrir quanto que é 90 graus, por exemplo, em radianos. Então, a gente vai ter 90 graus. A gente vai ter aqui embaixo 360 graus, certo? E 2π radianos. O que acontece? Se a gente fizer essa regrinha de 3 aqui, a gente vai encontrar aqui 90 graus, né? Passa o 2π radiano para lá, corta aqui. A gente vai encontrar que 90 graus vai ser igual a π sobre 2 radiano. Correto? Então, se vocês precisarem encontrar qualquer ângulo, assim, vocês vão conseguir fazer com a regrinha de 3. Não é um grande problema.
se acontecer de alguma questão ou algum problema que vocês verem aí, estar com as grandezas diferentes, vocês conseguem fazer a conversão bem rapidinho. Agora, as relações no movimento circular uniforme. Primeira, as relações da velocidade linear. A velocidade linear ela é encontrada pelo produto da velocidade angular com o raio, ou seja, a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. O que quer dizer que a velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. Isso tudo em módulo, a gente não está pensando em vetores, né? Que daí a gente teria que ver também direção e sentido. Daí ficaria basicamente essas operações, só que com algumas diferençazinhas aqui na hora de colocar os sinais e as grandezas. A velocidade linear, como eu disse, ela é sempre tangente à trajetória do corpo que está se movendo. O que quer dizer que é também sempre forma sempre 90 graus com o raio, né? Então a gente tem a circunferência, a gente tem aqui o raio e vai estar sempre a 90 graus com o raio, né? Então, a outra relação aqui é que muda a direção constantemente conforme o corpo se move. Então, como eu disse, aqui a gente não está falando sobre direção e sentido, né? A gente não está usando aqui as coordenadas para ver os vetores. Mas se a gente fosse fazer isso, a gente ia perceber que os componentes, né, do vetor, digamos que a gente tem o vetor aqui nessa direção. Os componentes desse vetor, componente em x e o componente em y, eles iriam ficar mudando conforme o corpo se movesse. Então o tempo iria passando e daí depois de um certo tempo esse mesmo corpo estaria com a velocidade assim, né? E o que isso quer dizer? Que a velocidade vai ter o mesmo módulo, mas os componentes dessa velocidade, esses outros dois vetores aqui que a gente pode decompor, né? Seria a velocidade em x e a velocidade em y, elas seriam diferentes, né? Então, isso é importante de se lembrar, porque caso vocês vejam alguma questão que envolve, sei lá, um corpo sendo lançado a partir de um movimento circular, vocês têm que lembrar que ele vai sempre sair na tangente do ponto em que ele foi lançado, né? Porque muda constantemente a direção da velocidade linear. A segunda relação, que também é muito importante, é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é o que faz com que o movimento circular seja circular, com que o corpo não saia, né, pela tangente. Na primeira parte cinemática, eu falei que a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade, né? E como eu acabei de dizer, a velocidade ela mantém o mesmo módulo, só que ela muda os componentes. Então alguma coisa está variando essa velocidade. O que está variando essa velocidade é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela vai ser igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. E usando aqui essa definição que a gente viu de velocidade linear, né, a gente pode colocar aqui que ao invés de velocidade ao quadrado, a gente vai colocar a velocidade angular vezes r, isso aqui tudo ao quadrado sobre r, né? A gente vai cortar um r com um r aqui, então a gente vai ficar com essa formulazinha aqui. Ou seja, vocês conseguem chegar de uma para outra aqui, caso vocês precisem e não lembrem na hora, né? É bem rapidinho. Então vocês só precisam lembrar de uma dessas duas aqui, é que vocês acharem mais fácil. Ou multiplicar aqui, ou dividir a velocidade linear, certo? A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da circunferência. Então, não importa qual seja a força que tá fazendo o corpo se manter em uma trajetória de circunferência.
essa força sempre vai gerar uma aceleração que aponta para o centro. E também muda a direção constantemente conforme o corpo se move. Porque, veja bem, se o corpo, né, vou fazer uma bolinha azul aqui para representar esse corpo. A gente tem uma bolinha azul aqui. Ele está nesse ponto, ok, está apontando para o centro. Só que a partir do momento em que ele chega em um outro ponto dessa circunferência, essa aceleração, ela muda a sua direção. Continua apontando para o centro, mas, olha, a direção já não é mais a mesma. Percebe? Esses dois vetores são diferentes. Então, isso também é uma coisa muito importante de se lembrar. A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro, não importa o que está gerando essa aceleração. Digamos que seja uma cordinha que está segurando esse objeto, ou então é, sei lá, a gravidade da Terra que está segurando esse objeto, um satélite, assim, em órbita. Vai estar sempre apontando para o centro, em qualquer ponto da circunferência. Agora, por último, é a frequência e o período, né? Como eu disse, são inversamente proporcionais, então a frequência é igual a 1 sobre o período, e o período é igual a 1 sobre a frequência. Agora, a gente já viu a parte ali de movimento circular, a gente vai falar sobre a análise gráfica, que é uma estratégia muito útil para se lidar com problemas que, nesse caso aqui, não necessariamente se precisaria fazer pelo gráfico, né? Foi só um exemplo que eu peguei. Mas, por exemplo, em casos como esse aqui, que você tem variação, e daí você tem partes que são constantes, e daí outras partes que têm variação, você, sabendo analisar o gráfico e encontrar as grandezas através do gráfico, vai te facilitar muito, porque daí você não vai ter que ficar procurando, tá, ok, eu tenho esse gráfico, agora eu tenho que pegar os dados desse gráfico e colocar na fórmula. Não, você faz tudo direto aqui pelo gráfico. Como eu disse aqui, né, vários problemas cinemáticos podem ser resolvidos com a análise gráfica dos dados, e a análise geométrica desses gráficos é a origem das fórmulas conhecidas. Eu coloquei isso aqui só mais como um adendo, né, porque não tem como chegar, por exemplo, nessas fórmulas aqui da aceleração centrípeta, não tem como chegar no momento naquelas fórmulas, porque são técnicas já mais avançadas de cálculo e de álgebra que não convém aqui né, para mostrar. Mas é legal saber disso aqui, porque para problemas mais simples, como esse daqui, você pode chegar rapidamente às fórmulas que você precisa só analisando aqui o gráfico, né, geometricamente. Como eu coloquei aqui, no momento limitado a gráficos lineares. Aqui, a posição em função do tempo é o primeiro exemplo que eu peguei, né? Vou trocar aqui para um lugar que fica mais fácil de se desenhar em cima, né? O primeiro exemplo que eu peguei aqui é da posição em função do tempo. Então, a gente tem aqui a posição em metros, né? O corpo ele sai da posição 0 e vai até a posição 10. Então, ele moveu 10 metros, né? Em quantos segundos? Em 100 segundos. Ok. É um gráfico linear. O que a gente quer saber aqui desse gráfico? A gente consegue encontrar nesse gráfico aqui, com bastante facilidade, a velocidade que esse corpo estava durante esse tempo aqui. Então, digamos que você vê esse gráfico em alguma questão, e essa questão está pedindo para você encontrar a velocidade do corpo. O que acontece? Se a gente pegar aqui esse gráfico e desenhar, né, em qualquer ponto dele, retas paralelas ao eixo X, a gente vai perceber que sempre formam o mesmo ângulo, essas retas com o gráfico, né? Esse ângulozinho aqui sempre é igual. Então isso quer dizer que a variação da posição é sempre igual, a velocidade é constante, certo? Então, se a velocidade é constante, a gente só precisa achar em um ponto
dessa reta, né, o ângulo que a gente vai conseguir encontrar a taxa de variação. Essa taxa de variação, né, então, quantos metros esse corpo se move a cada segundo, a gente encontra fazendo uma divisão que é bem simples, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, eu já deixei em números redondos para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui o deslocamento em metros, né? Que é 10. E vamos pegar aqui o tempo decorrido, que é 100. Então, 10 sobre 100, correto? A gente vai ter que esse corpo se move a 0,1 metros por segundo, ok? E isso aqui, né, de forma genérica, é o que? É delta y, né, que é a variação de y, sobre a variação de x, né, pensando isso no gráfico. Geometricamente, isso seria o que? A tangente desse ângulo aqui, que no caso seria um triângulo retângulo aqui, certo? A parte de baixo do gráfico é um triângulo retângulo, correto? Esse triângulo retângulo tem um cateto oposto, aqui a gente tem o cateto oposto, certo? Vou colocar aqui o cateto oposto, e a gente tem o cateto adjacente ao ângulo, né, ao ângulo θ. Então, se a gente quer descobrir a tangente, que é o quanto que o cateto oposto aumenta dependendo do cateto adjacente, a gente faz o quê? O oposto sobre o adjacente, que no final vai ser isso daqui. Então, essa é uma forma de você encontrar, no caso de um gráfico de posição em função do tempo, a velocidade que o corpo estava se movendo. No caso da posição em função do tempo, o que a gente vai encontrar é isso, né? O quanto que o corpo estava, qual a velocidade que o corpo estava se movendo, e como o gráfico é linear, a gente vai chegar que a velocidade era constante. Então, se você tivesse que desenhar, por exemplo, um gráfico de como ficaria a velocidade em função do tempo, né? Deixa eu fazer aqui, deixar tudo em branco. Como que esse gráfico ele ficaria? Ele ficaria uma constante. A gente teria o eixo... Tá desenhando com branco no branco. A gente teria aqui o eixo y da velocidade, o eixo x do tempo, né? Então aqui a gente teria tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, tudo bem, deixa assim mesmo. E a gente ficaria com um gráfico de uma constante. Então, no caso do problema do gráfico que a gente acabou de ver, né, do problema que a gente acabou de ver, seria 0,1 constante por todo o tempo, né, que seria os 100 segundos. Agora, um outro gráfico que pode ser que vocês vejam bastante é o gráfico de velocidade em função do tempo. Esse gráfico de velocidade em função do tempo, ele já tem uma outra forma de se analisar para encontrar o quê? O deslocamento. Então, a gente tem aqui velocidade em função do tempo num gráfico linear, igual ao que a gente viu anteriormente, né? Igual que a gente viu anteriormente. E o que acontece? Qual que seria a aceleração desse corpo aqui que está se movendo, sei lá, desse carro, por exemplo? A aceleração vai ser o quê? A variação da velocidade, né? Porque a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes
mas a aceleração vezes o tempo. Então, o que tá acontecendo aqui? O que isso quer dizer? Que a velocidade ela é igual a um valor inicial qualquer e ela varia dependendo da aceleração dela em função do tempo. Então, se é um gráfico linear aqui, quer dizer que a aceleração não muda, só o que muda é só o tempo, correto? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, para a gente encontrar a aceleração, nesse caso aqui, é o mesmo processo. A gente vai imaginar que a gente fez um triângulo retângulo aqui, né? Aqui, de novo, eu coloquei os valores já redondinhos nas pontas dos gráficos, então fica fácil de você escolher quais que vão ser as dimensões do triângulo, né? O cateto oposto pode ser toda aqui essa parte de baixo, o cateto adjacente, desculpa, pode ser toda aqui essa parte de baixo, o cateto oposto toda aqui a parte do lado, né? Então a gente vai ter o ΔY sobre o ΔX, certo? Então a gente vai ter uma variação de 20 metros por segundo na velocidade, dividido aqui pela variação do tempo, né? A gente vai chegar em 10 metros por segundo ao quadrado, correto? E o que isso daqui quer dizer? Quer dizer que esse corpo, a cada segundo, aumenta a velocidade em 10 metros por segundo. Então, pode ser, por exemplo, um corpo em queda livre, que é a aceleração arredondada, né, da gravidade da Terra. Mas, outra coisa também que a gente pode encontrar é qual que foi o espaço que esse corpo percorreu. Como que a gente vai encontrar o espaço que esse corpo percorreu? Fazendo a área dessa parte de baixo do gráfico. Então, eu vou pegar aqui essa parte de baixo do gráfico, certo? Que toda essa parte aqui de baixo, certo? A área desse gráfico aqui vai ser igual à variação da posição. Então vai ser igual ao espaço percorrido por esse corpo. O que acontece então? A gente quer descobrir, por exemplo, o ΔS, certo? Que é o espaço percorrido. E a gente só tem esse gráfico aqui. Ao invés da gente encontrar qual que é a aceleração, a velocidade inicial, a velocidade final, né? E tudo isso, a gente pode simplesmente fazer aqui a área desse triângulo e a gente vai ter encontrado a posição, que o espaço que esse corpo percorreu. Então, a gente tem aqui que o ΔS ele vai ser o quê? Ele vai ser 20 vezes 2 sobre 2, né? Que é assim a gente calcula a área do triângulo, né? Caso tenha alguma dúvida, dá pra ver aqui que esse é um retângulo, então a gente calcularia a área do retângulo, né? Que é a base vezes a altura, e dividiria por 2, já que essa linha está dividindo perfeitamente aqui o retângulo em 2. Então a gente dividiria por 2, a gente chegaria em 20 metros. Então a gente tinha esse gráfico aqui, que é um gráfico linear, a gente conseguiu encontrar a aceleração fazendo, né, descobrindo a tangente do ângulo θ, e a gente conseguiu descobrir também o espaço que esse corpo se deslocou, só vendo a área de baixo aqui desse gráfico. Agora, um último gráfico que também é bastante comum é o gráfico de aceleração em função do tempo. Ele não é tão comum assim quanto os outros dois que eu mostrei, mas às vezes ele aparece e é interessante saber ler ele também. O que acontece?
esse gráfico, ele é o gráfico da aceleração. Isso é muito importante de se prestar atenção. Ele é a aceleração em função do tempo. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Ele está falando que conforme o tempo passa, esse corpo muda a velocidade dele em taxas diferentes. Então, digamos que a gente tem aí um carro, né, que ele está 10 metros por segundo, por exemplo. 10 metros por segundo, certo? E esse aqui é o gráfico de aceleração dele, do tempo 0, em que ele está a 10 metros por segundo, até o tempo 2, em que ele vai estar a x velocidade, né, que a gente teria que encontrar. O que acontece? A gente consegue encontrar nesse gráfico aqui a taxa de variação, né, da velocidade. Por quê? Se a aceleração, como eu disse, é a taxa de variação da velocidade. Então a gente consegue ver em diferentes tempos, né, como que essa velocidade como que ela mudou, né? Para a gente conseguir descobrir qual que é a velocidade desse carro, né, no final desses 2 segundos, a gente pode dividir em 3 áreas diferentes. A gente pode dividir nessas 3 formas diferentes aqui, ó, calcular essas áreas, né? E quando a gente calcular essas áreas e somar elas, a gente vai ter qual que foi o ΔV, né? Que é a diferença de velocidade do momento inicial até o momento final desse carro. Então, é uma forma que a gente pode fazer para descobrir qual que foi a variação, né, da velocidade desse carro durante todo esse trajeto, e dessa forma conseguir descobrir uma coisa assim que parece ser impossível de descobrir só olhando o gráfico assim, mas que com essa técnica dá para fazer bem rapidamente. Nesse caso aqui, vamos começar pelo retângulo, que é o mais fácil, né? Vai do 0,5 até 1,5 segundos. Então tem um tempo de 1 segundo, correto? E aqui a velocidade, a aceleração, desculpa, é constante em 5. Então, se a velocidade é constante em 5, o que a gente vai ter? Que a área ali de baixo vai ser 5 vezes 1, certo? Então a gente vai ter que a área da parte verde, né, que a gente vai ter é 5. Então a gente coloca aqui para deixar já marcado. Essa segunda área aqui, a vermelha, a gente pode fazer como? A gente pode dividir aqui, certo? A gente calcula a parte de baixo, que é 5 vezes meio, que vai ser, então, 2,5. A gente calcula a parte de cima, que é, de novo, 5 vezes meio dividido por 2. Então, a gente vai ter 1,25 aqui, certo? E a gente calcula, por fim, essa parte aqui, que, como a gente já calculou esse triângulo aqui, a gente vai perceber que é igual, é meio segundo, certo? E ele vai de 5 até o 0, então a gente vai calcular aqui, vai dar 1,25. E agora a gente só precisa somar essas partes diferentes. Então a gente vai ter aqui 1,25 com 1,25, a gente vai ter 2,5, né? 2,5, somando com mais 2,5, mais 2,5, e por fim, somando com esse 5 que a gente tem aqui, a gente vai chegar em 10. Então, a gente vai descobrir o quê? Que eu não fiz uma camada diferente. A gente vai descobrir aqui que a variação de velocidade desse carro do momento 0 até o momento 2
foi de 10 metros por segundo. Então, o ΔV foi 10... Nossa senhora, por que tá bugando tanto? 10 metros por segundo. Certo? E a gente tinha a velocidade inicial já, que era também 10 metros por segundo. É só a gente somar os dois e a gente vai chegar aqui no final de toda essa mudança aqui na aceleração, a velocidade final, certo? Vai ser 20 metros por segundo. E assim a gente conseguiu descobrir qual que era a velocidade final desse carro, né? Sabendo só a sua velocidade inicial e tendo esse gráfico aqui. Que o gráfico parece não mostrar tanta coisa, mas como a gente viu, dá para ver muita coisa, dá para encontrar muita coisa através dessa análise aqui do gráfico, calculando a área ou ou as tangentes dos ângulos, né? Caso ele pedisse assim, com que taxa a aceleração variou entre o momento 0 e o momento 0,5. Você veria que faria, né, uma reta, veria qual que é o ângulo, né? Aí, seria então 10 sobre meio, que nem eu falei, então seria a cada 2,5. E dessa forma a gente consegue resolver problemas que não nos dão todos os dados numéricos só analisando os gráficos. Ó. Os gráficos são simplesmente isso aqui, mas com a análise correta deles a gente consegue resolver vários e vários problemas. Por essa aula é isso. E acabou. Espero que todo mundo tenha tirado proveito aí. E qualquer dúvida vocês podem levar para as monitorias de vocês do Rosa.